Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar uma notícia que está rolando aí nos grupos. Teria sido aprovado na CCJ aí de algum governo estadual, que eu não lembro exatamente qual, projeto que reconhece a efetiva necessidade dos CACs para fins de porte de arma, né? E essa notificação, essa informação tem gerado comentários diversos, certo? E eu venho aqui para comentar sobre isso e tentar esclarecer. É o meu próprio cachorro. Então vamos comentar as consequências que tal tipo de projeto pode gerar ou não, certo? Então vamos à vinheta e seguimos. Do céu! Pois bem, meus amigos, pois bem, a postagem que está gerando a comoção é essa aqui. Veio lá 1911, Armas de Fogo 2, aprovado na CCJ, projeto de lei reconhece o risco de atividade, efetiva necessidade do porte de armas de fogo, tirador desportivo. Delegado Eduardo Prado, deputado estadual, estamos de olho no trâmite dessa lei, etc, etc. Não localizei o texto da lei, etc, etc. Não lembro exatamente da onde que é. Mas da onde que é o texto da lei, isso tudo é relativamente irrelevante para o comentário que iremos fazer aqui. Tá? A gente já teve, na época das eleições municipais, né, fanfarras, etc., feitas com aprovação do porte estadual do CAC aí, em algum estado, etc, etc. Né? E muita gente ficou discutindo, não, porque daí pode, porque não pode, porque isso, porque aquilo, e de fato, a legislação relativa ao porte do CAC, ela tem que ser federal. Por quê? Porque existe a regra geral prevista lá na Lei 10.826 que proíbe o porte de arma. Então, a regulamentação de quem pode ou não pode ter armas, ela é feita hierarquicamente na esfera federal e não podem governos estaduais, a menos que efetivamente permitidos pela lei federal, legislar em contrário senso ao que está previsto na lei federal, certo? Dentro dessa hipótese, aquele projeto que passou, ele efetivamente dava o porte para o atirador. Então dizia lá, CAC tem porte, né? Fica reconhecido o porte de arma para o atirador. Tratava-se de evidente inconstitucionalidade, certo? Por quê? Porque se tratava de uma lei estadual, exorbitando da sua esfera de determinação, certo? Não poderia a Câmara dos Deputados estadual, nem o governo estadual, alterar lei federal mudando a regra, né? Inclusive, tem uma piada que circula bastante aí nos meios de direita e tal, né? Volta e meia, acho que hoje em dia com o WhatsApp deve rolar em um monte de grupo de faculdade aí, onde um prefeito recebeu um parecer jurídico dizendo que o que ele queria fazer violava a Constituição, e daí ele fez uma emenda constitucional, né? Alterou a Constituição Federal a partir da sua prefeitura de Jacatizinho da Serra, alguma coisa assim, né? O documento existe, tá lá assinado pelo prefeito e tal. Eu achei aqui para vocês, foi na Prefeitura Municipal de Aporá, né? Lei 045/2011, né? O prefeito municipal de Aporá, estado da Bahia, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a emenda ao texto constitucional e mudaram o artigo 29 da Constituição para poder enfiar mais vereador, né, etc, etc. Eu fico pensando como é que é a assessoria jurídica desses lugares. Será que é o sobrinho competente de algum doador de campanha lá? Será? Imagine se não. Imagine. Daí virou notícia lá e tal, né? Daí o pessoal fez até a piada, né? da pirâmide de Kelsen, né? Vem primeiro a Prefeitura de Aporá, daí o Gilmar Mendes, aí o CESP, né? Que faz os negócios, daí a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, resoluções, né? Então, efetivamente não pode, né? Nós temos uma hierarquia de leis, não pode, né? Essa alteração da Constituição feita em Aporá, Bahia, não entrou em vigor.
né? E o pessoal lá foi processado pelo TCU e tal. Não sei que fim deu. Porém, contudo, no entanto, efetivamente não valeu. Então, na prática, pela hierarquia das leis, não é possível uma lei estadual alterar a regra federal, certo? Então, naquela lei específica, como ela dava o porte, na prática ela alterava a regra prevista na lei federal, ela realmente era inconstitucional. Mas eu lembro que na época o Fabrício Rebelo colocou isso primeiro, né? Vou dar os créditos para ele e depois eu acho que eu cheguei a comentar que poderia ter um efeito colateral disso, que é o fato de a lei ser inconstitucional na parte que dava o porte, mas você conseguir, com base nas regras da lei federal, o porte pela a declaração lateral que estava previsto na lei. E qual que é a declaração lateral? A declaração lateral é essa parte aqui, ó. Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade. Porque vocês vejam bem, não pode uma lei dar o porte. Mas a lei federal diz que, em havendo efetiva necessidade, você tem direito ao porte. Então, o que essa lei faz e seria um efeito lateral daquela lei se ela não tivesse sido vetada? Acabou sendo vetada por inconstitucionalidade, não dá nem para reclamar lá com o governador que vetou a lei, porque realmente, né, não sendo o sobrinho incompetente do benfeitor de campanha, o assessor jurídico do governo, provavelmente a assessoria jurídica explicou o básico, né? Não pode, é inconstitucional e tal. Porém, você ter um reconhecimento público da efetiva necessidade, não que ela vá vincular a decisão da Polícia Federal, mas ela acaba trazendo um peso muito maior, entendeu? Porque você veja bem, a gente teve durante bastante tempo efetivas necessidades reconhecidas por instrução normativa, né? Se não me engano, oficial de justiça, né? FUNSAs em geral, tinham lá efetiva necessidade reconhecida. E era praticamente obrigatório o deferimento do porte para esse pessoal. Você tendo uma lei estadual que reconhece isso, né, significa que há uma deliberação dos representantes do povo atestando isso, né? Eu vejo, por exemplo, que muita gente consegue efetivamente o porte, por quê? Porque consegue uma declaração de um delegado, de um policial civil, de alguém que faz parte de quem está do lado de lá da DARF, e daí muitas vezes sustenta-se com o seguinte: olha, a declaração do agente público tem fé pública. E, portanto, se ele está dizendo que o indivíduo X tem efetiva necessidade, dando uma declaração de próprio punho e carimbando com a matrículazinha dele embaixo, então dando declaração na condição de servidor público, essa declaração tem fé pública. E daí não pode o delegado simplesmente vir a dizer assim: ah, não, mas no meu entendimento não tem, entendeu? Porque aí há uma colisão de versões, certo? Ah, isso significa que se eu tiver uma declaração do meu amigo policial eu consigo o porte com certeza? Não. Mas o advogado, né, eventual mandado de segurança, tem muito mais espaço para trabalhar, certo? E aqui a gente tem uma situação onde os representantes do povo estão colocando numa lei que, no Estado, especificamente naquele Estado, eles entendem que há sim efetiva necessidade. Alô? Boa tarde. Melhoria e qualidade da onde? Sim. Eu não tenho interesse, eu gostaria que vocês parassem de me ligar tentando vender isso daí, porque vocês ligam 3 vezes por dia e a ligação não conecta, tá? Então não tem interesse, tá bom? Se puder tirar meu nome da lista aí, eu agradeço. Então, dando continuidade. Então, dando continuidade. Em havendo uma lei que prevê a efetiva necessidade, a princípio não haveria nenhuma inconstitucionalidade, a menos que a lei preveja no seu texto que há a obrigação da Polícia Federal de deferir. Se a lei simplesmente diz: olha, nós, representantes do povo do Estado tal, reconhecemos que, para o caso dos CACs, há efetiva necessidade, não existe inconstitucionalidade nenhuma. É apenas uma declaração de um fato, certo? Em analisando, nós entendemos que a vinculação do delegado de Polícia Federal para o deferimento do porte, não há vinculação. Ele pode indeferir, desde que ele faça uma justificativa suficiente para afastar uma declaração feita pelos representantes do povo, certo? Então eu digo assim,
A lei excede? Não. A lei pega no detalhezinho, né? Pega ali no ponto aonde efetivamente gera-se uma discussão e não há não há flagrância de inconstitucionalidade, pega, entendeu? Há potencial desse negócio dar certo? No meu entendimento, há sim. Há potencial de dar certo, certo? E é uma ótima jogada. É uma ótima jogada que, inclusive, poderia ser replicada nos diversos estados aí, a depender da existência ou não de deputados estaduais capazes de levar à frente essa situação, né? Ah, César, então essa é a solução, esse é o container de Miami, isso resolve o problema? Não sei. Mas que tem potencial de dar certo, tem sim. Você vai, em passando a lei, o que você vai fazer? Você vai, sendo cidadão do Estado, certo? Você vai preencher a sua efetiva necessidade, faz um fundamento de efetiva necessidade utilizando outros argumentos também, se possível, e coloca. Ademais, né, eu sou CAC e o governo, a Assembleia Legislativa do Estado previu e o nosso governador sancionou a lei número tal que reconhece a efetiva necessidade, né, em razão de que o pedido deve ser deferido, e daí se o delegado indeferir, certo, passa-se ao mandado de segurança, né, e daí o judiciário vai ser provocado para decidir se uma lei tem competência, se uma lei estadual tem competência para reconhecer ou não essa efetiva necessidade, certo? Eu tendo a acreditar que sim, porque formalmente não há nenhuma ilegalidade nesse ponto. Que provavelmente daí vai tentar ser colocada, não, mas a lei previu que é o Ministério da Justiça que define, etc. Então está fora da esfera de competência, etc. Mas é um argumento que não invalida a lei. E dando certo, isso pode ser um caminho para o porte dos CACs, através dos governos estaduais, caso lá o nosso Congresso Nacional permaneça reticente a levar à frente isso, né? E é uma demonstração clara também de pressão, né? De pressão naquele governo estadual em geral, certo? Então eu vejo que há potencial para dar certo, certo? Não, diferente do outro projeto que dava o porte propriamente dito, esse não é flagrantemente inconstitucional, não vejo como flagrantemente inconstitucional. Pode-se discutir através de uma DI a inconstitucionalidade ou não, mas ele não é prontamente inconstitucional, não servindo essa eventual inconstitucionalidade de base para se utilizar, para se vetar a legislação caso ela passe, né? No outro caso, realmente era inconstitucional mesmo, né? Não tinha como. E esse efeito de, não, mas olha, a lei ela não pode obrigar, mas ela pode demonstrar um reconhecimento estatal da efetiva necessidade e fundamentar um pedido de porte pelo artigo 10 lá, da efetiva necessidade, entendeu? Esse efeito que era secundário naquela lei, nessa é o efeito principal. Então vejo que tem sim chance de dar certo, né? Então, gente, em relação a essa lei, as minhas considerações são essas, né? Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem achar interessante e tiver disponibilidade financeira, avalie a possibilidade de se tornar membro do canal. Quem quiser provocar os dodóis, né? Entre lá na www.lojadoabacaxi.com.br. Existem camisetas e canecas lá muito divertidas para provocar o pessoal dodói que acha que CAC tem porte. E lembrem-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar e entender que nem todas as soluções estão exclusivamente no Congresso Nacional. Existem sim trabalhos que podem ser desenvolvidos a favor não só dos CACs, mas de todos os que prezam pela liberdade, também nos governos e nas assembleias estaduais. Então, sobre esse assunto é isso. Até o próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right